Paz do Senhor, irmãos. Jesus é bom e confesso aos irmãos que se fosse para que eu desse a bênção apostólica e fosse embora, eu sairia muito feliz daqui, porque já ouvimos testemunhos, hinos que nos edificam, e acredito eu que toda a igreja está edificada com esses hinos e com os hinos do círculo de oração e do quarteto Castelo Forte. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no salmo escolhido pelo círculo de oração. Quero agradecer pela confiança, pela fé depositada em mim, e para esta noite espero que Deus possa falar com toda a igreja. É um salmo maravilhoso, um salmo muito gostoso, e quanto mais a gente vai lendo, estudando o salmo, a gente vai tirando mais lições. Depois a gente fica perturbado, o que vai falar de tantas lições que pegamos desse salmo. E creio que com a ajuda de Deus e com a oração da igreja, a gente possa passar justamente aquilo que a igreja precisa e necessita ouvir da parte de Deus. Salmo de número 46. Salmo, como é cântico, então não é capítulo nem versículo, mas vamos ler o Salmo de número 46 a seguir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos, e abalam, e ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a proclamação da sua palavra, porque a palavra já é abençoada por si só. Se lêssemos o Salmo 46 nessa versão, em outras versões melhorada, ou às vezes mais no sentido de nosso entendimento ser mais ampliado, poderíamos ler em 2 e 3 versões e dizer amém, porque esse salmo fala profundamente no nosso coração. Ele já é propriamente autoexplicativo, como muitas pessoas falam. Mas quando a gente lê o Salmo de número 46, a gente vê o título que a editora e alguns teólogos colocou como a fé perfeita em Deus. Não discordando desse tema colocado pelos editores, mas quando a gente vai observando e ver o cunho histórico desse salmo, a gente percebe algo que nos traz uma lição muito profunda. Porque por mais que nós venhamos ler e até mesmo ter rápidas interpretações do salmo,
de número 46, nós não podemos jamais esquecer o histórico a qual foi inserido esse salmo. O salmo de número 46, o salmo de número 45, 47 e 48 e também o 49 foi escrito pelo mesmo povo, pela mesma família. Haja vista que nós percebemos ao estudar que aqui foi propriamente a terceira, a quarta geração de cantores que louvavam a Deus no templo, estavam adorando a Deus junto com Davi, junto com outros servos, caminhando, peregrinando com o povo de Israel. E eu louvo a Deus pelos anos do círculo de oração de Uberaba, porque eu contemplei aqui, não conheço todas as irmãs, mas eu vi, se eu não me engano, 3 gerações cantando no círculo de oração. Coisa boa é, a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, não desviará dele. E eu fico observando que esse versículo se cumpre cabalmente na vida dos servos de Deus que levam a vida cristã seriamente, porque a Bíblia fala assim: ensina o menino lá no caminho que deve andar. Não diz isso, a Bíblia fala: ensina o menino no caminho, você tem que andar também. O que quer dizer que não é levar os filhos para a escola bíblica dominical, é vir com eles para a escola dominical, é vir com eles para a casa de Deus, não reclamar daquilo que viu ou que ouviu na casa de Deus, mas adorar com aquilo que você recebeu. Ouve tudo e repete o que é bom, e o que é bom dá glória a Deus, glorifique a Deus, e a família é edificada. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, olhando esse salmo, eu vendo que a palavra de Deus nos mostra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé simplesmente é esperarmos, acreditarmos como fundamento de uma razão espiritual obtida dentro de nós, e também é simplesmente a crença daquilo que a gente não está vendo, mas vai acontecer. E a Bíblia fala em Hebreus, no versículo 6, 11 e 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé se apoia em 2 sustentáculos. O primeiro, você tem que crer que Ele existe. E segundo, você tem que ser capaz de servir a Deus agradecendo, sabendo que o seu trabalho não será em vão. Deus dará uma grande recompensa para quem trabalha na obra do Senhor. Primeiro pináculo é você crer que Deus existe. Segundo, que você não está perdendo seu tempo na casa de Deus. Louvado seja Deus. E baseado nisso, irmãos, eu entendi que um cântico do Salmo de número 46 era o canto de uma alma que estava cheia de fé. Eu vi aqui que esse corista que preparou esse salmo para propriamente as mulheres, ou instrumentos agudos, preparando para as mulheres que cantavam soprano, cantarem em Israel, louvarem em Israel. Esse salmo foi feito propriamente para as mulheres, ou então para os instrumentos de orquestra agudos, instrumentos agudos. E é interessante, irmãos, que esse salmo então me veio ao meu coração sobre o tema Cântico Triunfal da Fé. O Cântico Triunfal da Fé. Parece redundante, mas não é, porque muitas vezes tem pessoas que têm fé, mas a fé dele naufraga, a fé dele acaba, muitas vezes a fé dele desanima, a fé dele muitas vezes até morre, a fé dele às vezes desfalece. Mas é interessante que esse cântico, ele triunfaliza, esse cântico leva aquele que lê, que empenha esse salmo a crer que aconteça o que acontecer, venha o que vier, as mãos de Deus levantará a nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor.
eu quero colocar no tema desse salmo, Cântico Triunfal da Fé. E qual seria então o fundo histórico desse salmo, a qual esse salmo foi escrito e inserido, tanto ele como alguns outros que nós citamos? Quando nós vamos para o texto de 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19, vamos para 2 Crônicas, capítulo 32, e Isaías 36 e 37, nós encontramos a data mais ou menos calculada em 701 anos antes do nascimento de Cristo. E ali nós vemos que a Síria simplesmente comanda o mundo daquela época, e ela determina a ordem e coloca o povo de Israel sob um jugo. As nações, Israel estava separado, tribo do sul e tribo do norte, e a tribo do norte, com capital em Samaria, estava totalmente dominada pela Síria, era escrava pela Síria. Essa tribo do norte compunha por 10 tribos, e a tribo do sul estava composta somente por Judá e por Benjamim. Mas olha, o poder da Síria era tão forte que dominou 10 tribos, estava dominando tudo naquela época, e o povo era terrível, maldosos, poderosos e muitas vezes enriquecidos em armas bélicas. Mas é tão interessante notar, irmãos, que quando a gente vai para as Escrituras, ele pegou vários reis e com suas nações destruíram, mas quando foi para Judá, ali tinha um rei diferente de outros, chamado Ezequias. A Bíblia nos fala que Ezequias, ele foi diferenciado. A palavra de Deus em 2 Crônicas diz que o rei Ezequias era diferente. Ele foi tão diferente, foi tão notado, que Deus falou que antes dele e nem depois dele haveria um outro rei que confiasse tremendamente em Deus. Ele acreditou, ele confiou, ele depositou confiança em Deus. Aleluia! Quando ele ficou sabendo que os assírios ia sitiar Jerusalém, ele simplesmente melhorou, consertou, fez torres e fechou os muros de Jerusalém. Mas é interessante que em Jerusalém não tinha água, em Jerusalém não tinha rio. E nós sabemos, ele sabe, e pelas Escrituras nós entendemos que as plantações ficavam fora da cidade, as águas ficaram fora da cidade. E é interessante que Ezequias teve um plano maravilhoso. Vamos tampar os ribeiros aqui perto de Jerusalém, vamos camuflar, vamos esconder, para que os assírios não venham e usufruam da água e nós venhamos perecer. E a Bíblia conta que a nação inteira foi, os povos ajudou e colocaram pedras e camuflaram, e ele então bolou um plano, que esse plano está na história de Israel até hoje. Ele então fez 2 aquedutos, trazendo do norte e outro do sul, e foi trazendo e foi colocando, e ali saiu então o tanque de Siloé que nós conhecemos hoje, o reservatório de Siloé, aonde Jesus cuspiu no lodo e pegou e passou a saliva, aquela lama nos olhos de um cego de nascença, e disse: vai e lava no tanque de Siloé. É interessante, irmãos, que Ezequias fez essas coisas maravilhosas, simplesmente fez com que o povo de Israel confiasse que Deus poderia trazer profundidade. Por isso é interessante que a Bíblia fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aonde há rio? Não tinha rio. Não tinha rio em Jerusalém. Mas aonde estava o rio? Aonde eles estavam pisando. Enquanto eles andavam para lá e para cá, as águas vinham em túneis, e vinha e descia e desaguava e enchia o tanque de Siloé. Aleluia! Essa água abastecia as casas, essa água abastecia as nações, essa água abastecia o templo, a adoração.
Oh, louvado seja o nome do Senhor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Um rio milagroso, mas foi feito por um trabalho genioso. Irmãos, é interessante que Senaqueribe afrontou o povo de Israel. Senaqueribe afrontou o povo de Deus. Senaqueribe afrontou tanto o povo de Deus, porque ele disse assim: olha, onde estão os reis das nações? Onde está o rei da nação tal, da nação tal? Nenhum deles pôde me salvar o seu povo junto com vocês e o seu Deus. Por acaso o seu Deus poderá livrar das minhas mãos? Por acaso vocês poderão ser livres pelas minhas mãos? Senaqueribe foi mais longe. Senaqueribe falou o seguinte: olha, vou fazer o seguinte, eu vou arrumar 2.000 cavalos, se você me der 2.000 soldados. Mas eu sei que vocês não têm. Afrontou a nação, afrontou os soldados, os homens de Israel, e afrontou o Deus de Israel. Irmãos, mas eu quero mostrar um versículo de 2 Reis, capítulo 19, versículo 2 e o versículo 3. 2 Reis, capítulo 19, versículo 2 e versículo 3. Ezequias manda os seus servos, escrivãos, mordomos, anciãos, sábios, ir ao profeta Isaías. E a Bíblia fala no versículo 3, fala assim, olha, os quais disseram assim: assim diz o rei Ezequias, este é um dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados, e a hora de nascer, não há força para dar à luz. Irmãos, acredito eu, e baseado nas lágrimas do rei Ezequias, o cantor escreveu esse salmo. Porque ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia ou nas tribulações. A primeira coisa que a gente pega aqui, irmãos, é que crente passa por tribulação, crente passa por angústia. Vai chegar um dia que você vai colocar dia de angústia. Vai chegar um dia que você vai falar: é dia de tribulação esse dia. A tribulação vai chegar na sua casa, a angústia vai chegar como chegou na casa da irmã Idalva, mas Deus já antecipou a ação maligna, e eles entraram em oração e o milagre veio. Mas eu quero que os irmãos entendam a angústia do rei Ezequias. A maioria dessas irmãs, provavelmente todas, são mães. E aqui a Bíblia fala que o rei Ezequias falou assim: olha, ó profeta, o negócio está tão feio, a angústia chegou tão forte, que como mulheres grávidas não tenho mais força para dar à luz. Eu chorei quando eu li isso aqui. Eu chorei. Eu tenho uma esposa, ela deu à luz a 3 filhos. Eu me vi sofrendo sem ter força. Eu já passei por angústias semelhantes. Você deita e não dorme. Você chora e as lágrimas saem. O gemido vem. O pavor é grande. Mas presta atenção. Por mais que Ezequias tinha fé em Deus,
O profeta Isaías profetizou também, irmão. O profeta Isaías profetizou para Ezequias: Ezequias, ó povo do Senhor, vocês fiquem aí alertas, porque a Síria vai vir contra vocês. Ó, e não adianta fazer aliança com os etíopes, e nem tampouco com os egípcios. E a Bíblia fala que eles fizeram aliança, Judá e Benjamim, as duas tribos fizeram aliança com os etíopes e fizeram aliança com o Egito, no sentido bélico, exércitos, para ajudarem um ao outro em tempo de guerra. Mas a Bíblia fala no capítulo 20 de Isaías que os etíopes para os judeus era simplesmente, sabe o que, irmãos? A minha esperança. Os egípcios com os carros e cavaleiros, as suas lanças e os seus arcos, eram a glória de Israel. Está escrito lá, irmão, você pode ir lá ver. Isaías capítulo 20. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente vai para a 2 Crônicas e o exército começa a exercer influência no povo, a Bíblia fala que Senaqueribe ouve dizer que os etíopes vêm contra ele, ouve dizer que o Egito vem contra ele, mas lá Isaías fala que o povo etíope seria levado, o povo egito seria levado nu para as terras da Síria. E a Bíblia fala que eles choraram e falaram assim: agora, meu Deus, presta atenção que eu vou falar. Olha aqui que Deus colocou no meu coração a falar. Quantos aqui confiam em Deus inteiramente? Confia. Nós estamos reunidos em crente, mas confiamos em Deus. Mas só que eu confio em Deus, mas eu tenho um pastor também para ajudar eu. Eu tenho um pastor como meu amigo. Eu tenho um pastor fulano para me ajudar. Eu tenho irmão fulano para me ajudar. Eu tenho cartão de crédito para me ajudar. Eu tenho um amigo que pode me emprestar. Eu tenho alguma coisa. Eu sei que a hora quando acabar as esperanças, eu sei aonde recorrer. Deus foi lá e tirou tudo. Levou os etíopes fora. Levou a glória de Israel, o Egito, grande exército, cavalos, carros, lanças, levou aquele exército todo embora. E Ezequiel e Ezequias e o povo de Israel ficou sem nada, sem nenhuma muleta, sem nada, nenhuma confiança. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu trazendo algo paralelo, quem já viu falar que os corvos levou o alimento para outro profeta? Alguém ouviu? Foi só para um, foi só para Elias. E por que será que eles não trabalharam mais? Acabaram os profetas? Acabaram as necessidades? Acabaram as dificuldades do povo de Deus? Acabou a sequidão? Não, irmãos. Sabe o que acabou? A confiança de ficar aguardando somente em Deus. Deus permitiu, irmãos. Se nós formos ler a história, sabe por quê? Que o outro reino foi levado cativo? Porque o reino lá estava em pecado. Mas esse reino aqui de Ezequias não. Eles tinham destruído os templos profanos, tinham destruído tudo consagrado ao Senhor. Mas é interessante que ainda estava em um caminho de santificação, estava em um processo de nação, conversão de novo, mas a outra nação estava indo para o pecado. A Síria levou eles todos, mas essa que Deus guardou, sabe por quê? Porque voltou aos braços do Senhor. O que Deus está querendo dizer à igreja esta noite, irmãos? Eu sei que todo mundo aqui é crente, eu não sou louco de dizer que nós não temos fé, mas muitas vezes, irmãos, na hora da dificuldade, a gente recorre a tudo e a todos, e ficamos esperando que alguém nos ajude, e quando não nos ajuda, a primeira coisa é dizer:
não é amor, era para ter ajudado, era para ter me auxiliado, era para ter me dado aquele dinheiro, era para ter me ajudado, era para ter me dado força, me consolado. Presta atenção, irmãos, nós fomos chamados para andar com Deus, e no caminho de andar com Deus encontramos outros e caminhamos juntos. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto você confia nas coisas, enquanto você confia em carros e cavalos, enquanto você confia em guerrilheiros, a sua vida poderá ir de mal a pior, e os milagres vão ficar só no teto da sua casa. Você vai contemplar vitória de um, vitória de outro, vitória de um, vitória de outro, mas Deus vai falar para você um dia: larga essa muleta, larga tudo e vem me servir a mim, só a mim, Senhor. Glória a Deus. Oh, irmãos, como é maravilhoso. Abraão, irmãos, Deus falou com ele, mas Deus só voltou a falar com ele quando não tinha mais ninguém do lado dele, não tinha pai, não tinha sobrinho, não tinha mais ninguém. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós precisamos que os inimigos, não que os inimigos no sentido, mas contextualizando a palavra, nós precisamos perder aqueles que nos ajudam, estão atrapalhando o seu crescimento na obra e na fé. Deus quer que você fique só você e Ele, para você clamar ao Senhor. Aleluia. Eu fico lembrando aquele salmo, se eu não me engano é o salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, é isso? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, enquanto você ficar preocupado em ajuda, e quem não ajuda, você ficar reclamando, murmurando, Deus quer trabalhar com a sua alma. A sua alma precisa crescer na presença de Deus. Você precisa entender que você com Deus é muito, e às vezes com a maioria você se perde. Deus é o meu refúgio e fortaleza e socorro presente na angústia. Aleluia. A angústia da alma. Irmãos, é tão interessante que Ezequias falou que a angústia traz 3 coisas terríveis. Ezequias falou que essas 3 coisas que traria para ele seria a angústia, castigo e vergonha. Toda tribulação não é aceita com carinho pelos crentes. Ainda que Tiago fala, tenha prazer e alegria ao passardes por tribulação. Mas isso é verdade para Tiago, isso é verdade para o povo do Novo Testamento, mas para nós não é verdade. Quem aqui canta de alegria e salmodia quando está passando dificuldade? Quando não tem o que comer? Quando o cheque voltou? Quando o cartão não tem dinheiro para pagar o boleto? Quando você tem alguma coisa para fazer, quem vai cantar? Oh, estou alegre, estou passando dificuldade, que bênção, aleluia, oh glória. Ninguém faz isso. Quem faz isso? Solteiro, doido para casar. Oh, amém, glória a Deus, estou solteiro, amém. Ninguém faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque as lutas, as provações, a angústia, Ezequias traduziu que seria perseguição, que seria simplesmente castigo e vergonha. A angústia traduz tudo isso. O rei Ezequias disse que a angústia traz castigo e vergonha. Mas irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é o nosso refúgio.